Olá, mulheres abençoadas, Evelyn Maciel falando. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Estamos chegando agora à parte 3 deste livro, que foi dividido em 3 partes, e nós estamos na parte Mentalidades de Deserto. Introdução. É apenas jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia, na fronteira de Canaã. Ainda assim, Israel levou 40 anos para atravessá-la. Deuteronômio 1, verso 2, acréscimos da autora. O povo da nação de Israel vagou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era, na realidade, de 11 dias. Por quê? Foram seus inimigos, suas circunstâncias, as provações ao longo do caminho ou algo inteiramente diferente que os impediu de chegar ao destino? Quando eu refletia sobre essa situação, Deus me deu uma revelação poderosa que tem ajudado tanto a mim como também a milhares de outras pessoas. O Senhor me disse: os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto fazendo uma jornada de 11 dias, porque eles tinham uma mente de deserto. Você ficou aqui por muito tempo. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Deuteronômio 1, verso 6. Realmente não deveríamos olhar para os israelitas com tanta surpresa, porque a maioria de nós faz a mesma coisa que eles fizeram. Nós nos mantemos andando em volta da mesma montanha em vez de fazer progresso. O resultado é que levamos anos para experimentar vitória sobre alguma coisa com a qual poderíamos e deveríamos ter lidado rapidamente. Penso que o Senhor está nos dizendo a mesma coisa que ele disse aos filhos de Israel no tempo deles. Tempo bastante, haveis estado neste monte, é hora de continuar. Fixe sua mente e mantenha-a fixa. Fixai as vossas mentes e pensai nas coisas lá do alto, as coisas mais altas, não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, verso 2, com acréscimos da autora. Deus me mostrou 10 mentalidades de deserto que os israelitas tinham e que os mantiveram no deserto. Esse é um tipo errado de mentalidade. Podemos ter mentalidades certas ou erradas. As certas nos beneficiam e as erradas nos machucam e atrasam o nosso progresso. Colossenses 3:2 nos ensina a fixar nossa mente e mantê-la fixa. Precisamos fixar nossa mente na direção correta. Mentalidades erradas não apenas afetam nossas circunstâncias, mas também nossa vida interior. Algumas pessoas vivem em um deserto enquanto outras são um deserto. Houve um tempo em que minhas circunstâncias não eram realmente ruins, mas eu não podia desfrutar qualquer coisa em minha vida porque era um deserto por dentro. Eu e Dave tínhamos uma ótima casa, 3 filhos adoráveis, bons empregos e dinheiro suficiente para vivermos confortavelmente. Eu não podia desfrutar nossas bênçãos porque eu tinha diversas mentalidades de deserto. Minha vida me parecia ser um deserto porque era assim que eu enxergava tudo. Algumas pessoas veem as coisas negativamente porque experimentaram circunstâncias infelizes em toda a sua vida e não conseguem imaginar nada melhor. Há algumas pessoas que veem tudo como mal e negativo simplesmente porque essa é a maneira que elas são por dentro. Seja qual for a sua causa, uma perspectiva negativa deixa uma pessoa infeliz e sem probabilidade de fazer qualquer progresso em direção à terra prometida. Deus havia tirado os filhos de Israel da escravidão do Egito para irem à terra que ele havia prometido dar-lhes como herança eterna, uma terra da qual manava leite e mel e todas as coisas boas que eles podiam imaginar. Uma terra onde não haveria escassez de qualquer coisa de que eles precisassem. Uma terra de prosperidade em todos os aspectos da existência deles. A maior parte da geração que o Senhor tirou do Egito jamais entrou na terra prometida. Em vez disso, morreram no deserto. Para mim, essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer a um filho de Deus. Ter tanto à disposição e, apesar disso, jamais ser capaz de usufruir nada. Fui uma dessas pessoas por muitos anos na minha vida cristã. Estava a caminho da terra prometida, mas não estava desfrutando a viagem. Estava morrendo no deserto.
Mas graças à misericórdia de Deus, uma luz brilhou na minha escuridão e ele me conduziu para fora. Oro para que esta parte do livro seja uma luz para você e o prepare para sair do seu deserto para a gloriosa luz do maravilhoso reino de Deus. Capítulo 16. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto, hashtag 1. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles, nenhum sonho. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver com o olho da fé. Ungido para trazer libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os corações quebrantados, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19, com acréscimos da autora. Venho de um passado de abusos. Cresci em um lar disfuncional. Minha infância foi cheia de medo e de tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos de sua vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação atrás de paredes de proteção que eu tinha construído para impedir que as pessoas me ferissem. Eu estava trancando os outros do lado de fora, mas estava também me trancando por dentro. Eu era uma controladora, tão cheia de medo que a única maneira que podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle, e então ninguém podia me ferir. Como jovem adulta, tentando viver para Cristo e seguir o estilo de vida cristão, eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia que meu futuro sempre seria frustrado pelo meu passado. Pensava, como poderia alguém que tem o tipo de passado que eu tenho estar algum dia realmente bem? É impossível. Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, de machucado e ferido, aqueles que estavam esmagados pela calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Não fiz nenhum progresso até que comecei a acreditar que poderia ser liberto. Tinha de ter uma visão positiva para a minha vida. Tinha de acreditar que meu futuro não estava determinado pelo meu passado ou mesmo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável. Você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente: seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira nova mentalidade. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 18, 27. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós servimos a um Deus que criou tudo o que vemos do nada. Hebreus 11, 3. Dele o seu nada e veja-o entrar em ação. Tudo o que ele precisa é sua fé nele e ele fará o resto. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11, 1 ao 3. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre o seu futuro, não qualquer outra pessoa.
Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhes por meio dele sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar para onde estavam indo e fora do lugar onde haviam estado. Vamos examinar algumas passagens que retratam claramente a atitude errada deles. Qual o problema? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e se queixaram da sua situação. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Números 14, do 2 ao 3, com acréscimos da autora. Encorajo-o a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como esse povo era negativo, queixoso, pronto para desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão a continuar através do deserto até a terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema, eles eram o problema. Maus pensamentos produzem más atitudes. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos pela praga perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? Números 20, do 2 ao 4, com acréscimos da autora. É fácil ver, por meio de suas palavras, que os israelitas não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar antes mesmo que tivessem realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Más atitudes são fruto de maus pensamentos, falta de atitude e de gratidão. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente, deprimido, muito desencorajado no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, desprezível, insubstancial. Números 21, do 4 ao 5, com acréscimos da autora. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidência dos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas, não há vida. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra, tornando mais difícil se obter forragem. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e ele partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Gênesis 13, do 7 ao 11, com acréscimos da autora. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar. Para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor,
o Vale do Jordão, e eles se separaram. Devemos nos lembrar de que Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse. Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante os olhos e veja. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Gênesis 13, do 14 ao 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar de onde ele estava para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois de sua separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre a situação e, como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encorajo-o a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4, verso 17. Acréscimos da autora. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração e não de acordo com o que você viu no passado ou até mesmo está vendo no presente. Assim, nós finalizamos a leitura de mais um capítulo e eu te espero na nossa próxima leitura. Que Deus te abençoe.